Fala galera, mais um episódio do nosso podcast aqui da Escola Pratique em Movimento. Hoje eu tenho a honra de trazer um convidado muito especial, um amigo, um professor e um aluno também, o Daniel Evangelista, Head Coach da Cerrado MMA. E a gente vai conversar bastante sobre movimento, sobre luta e todas as conexões entre eles. Daniel, muito bem-vindo. Eu acho que é importante, antes da gente começar a falar de você, da Cerrado, a gente contar um pouquinho como que a gente chegou até aqui. E a partir daí a gente vai desenrolando. O que é movimento, o que é luta, o que uma coisa tem a ver com a outra, o quanto do movimento é uma soma para o mundo da luta e o quanto da luta é uma soma para o mundo do movimento. E no final a gente vai perceber que é tudo uma coisa só. Eu conheço você há mais ou menos 3 anos. Eu fui convidado para conhecer a Cerrado MMA pelo Saulo, que dava aula lá na época. Ele me convidou para ir, falou que tinha muito a ver o que ele estava vendo na internet do nosso trabalho e me chamou para conhecer. Eu já tinha recebido várias propostas de outras modalidades, outras disciplinas, e na época eu estava muito focado em crescer a Pratique em Movimento de dentro para fora. Eu não via muito sentido em começar a levar conhecimento para fora, sendo que nós mesmos aqui ainda não tínhamos nos firmado como escola, como comunidade, como conceito mesmo da prática de movimento. Eu lembro que eu cheguei lá e assim que eu cheguei tinha na parede respeito, coletividade e gratidão. Aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei, que ambiente legal, cara. Eu não estava esperando muito, e aí talvez por causa de um preconceito meu, e um ambiente de luta, apesar de eu já ter sido inserido nesse contexto quando eu era mais novo, mas chegar e ver uma mensagem como essa já me chamou a atenção. E a gente foi ter uma conversa. Você estava nessa conversa e começou a me perguntar o que eu fazia, como que eu achava que eu poderia contribuir, e falando um pouquinho sobre a história da Cerrado, os valores, a missão. Eu também falei da história da Pratique, os valores, a missão, e eu lembro que nós dois começamos a olhar um para o outro e falar, caramba, é igualzinho, são as mesmas coisas, olha só que conexão. E esse foi o maior motivo que me fez ficar lá, a conexão com os valores, com a ideia, com a cultura. E aí agora a gente está aqui, depois desses 2 anos, nessa jornada que ninguém imaginou onde ia chegar, e com certeza a gente não faz a menor ideia de onde a gente vai estar daqui a 2 anos. Então fala um pouquinho aí de você, da Cerrado e da nossa conexão. Bom, primeiro, obrigado, é uma honra estar aqui no movimento, né? Um pouquinho a luta, participando um pouquinho desse movimento, em partes, né? Assim, você que está trazendo o movimento para a luta, e está sendo maravilhoso. Primeiro, uma gratidão enorme. E segundo, que houve uma conexão, na verdade, de propósito e filosofias. Eu acho que, resumindo assim, é muito mais para esse caminho. Nossa visão de como conduzir, de trazer uma ferramenta para as pessoas poderem se observar, se conhecer, se desenvolver. Então, assim, a gente foi se conectando, né, nesses pontos. Então, acho que foi muito mais por esse caminho que a gente acabou se aproximando. E, em relação à luta, você perguntou como é que foi esse começo, né, da Cerrado. Então, você pode falar um pouco sobre como foi a sua história na luta, como atleta, como praticante, e depois dizer como que isso foi se transformando em virar um professor, um treinador e aí um sócio fundador de uma escola mesmo de luta, que tem uma filosofia por trás, que tem planos para o futuro, como que essas coisas foram acontecendo desde a sua infância, adolescência na luta até aqui. Eu sei que é muito difícil resumir tudo isso em poucas palavras, mas a gente tenta. Tá, então vamos lá. Eu tinha, acho que quase 16 anos, foi em 96. Eu comecei em 93 com a luta, então com a arte marcial. 93, 94, foi Copa do Mundo de 94. E em 96 eu tomei uma surra no treino e eu estava na parada de ônibus com o Saulo. E nessa que eu estava na parada de ônibus, eu fiquei, eu estava com o olho roxo. Eu falei, tem muito aprendizado. Com 16 anos eu não entendia o que era exatamente, mas tinha muita coisa que a arte marcial já estava me mostrando ali, e que eu falava, imagina um centro de treinamento, um centro de lutas. Porque naquela época, em 96, isso era um absurdo, né? Em qualquer lugar do mundo, não era só aqui. E eu fiquei, um dia a gente vai ter isso. E nessa de um dia a gente vai ter isso, um dia eu vou ter isso, um dia, né? Veio junto com o meu professor que me deu um murro na cara e eu caí no chão.
E ele, não sei se ele tinha a intenção de fazer uma analogia com a vida, que ele falou assim, cara, de duas uma, ou você levanta, ou você fica aí no chão chorando. Você só tem essas duas opções, levanta e luta de novo, levanta e luta de novo. Então, aquilo ali meio que foi se transformando numa filosofia de vida. E hoje é muito que a gente, por exemplo, o que eu quero para os meus filhos, caiu, você tem duas opções, ou você fica chorando, se vitimizando, ou você levanta, entende, vai doer, vai chorar, chora, tudo bem, mas continua, porque faz parte do processo. Então, a arte marcial lá atrás, eu já estava pegando um pouco disso, meio que empiricamente, sem saber, e não parei de treinar. Então, em 2000, meu professor queria já passar a faixa preta para a gente, que ele já não ia morar mais em Brasília e tal, mas resumindo, eu peguei em 2006 a faixa preta de Muay Thai, que é a minha origem, que é o que eu treino desde de novo. Só que logo que eu estava competindo, eu via que eu tinha um medo extremo de lutar. E que eu tinha uma qualidade técnica, eu tinha uma habilidade de pegar as técnicas com maior facilidade que as outras pessoas. Eu tinha a técnica mais refinada, mas eu não dava o melhor resultado. Então, eu observava aquilo e eu gostava de observar as técnicas de quem treinava comigo. No caso, o Ronildo, que está lutando até hoje. E toda vez que eles iam lutar, eu ajudava eles. Ajudava. E eu estava observando que eu gostava muito mais de ajudar quem estava indo lutar do que lutar especificamente. Mas eu tinha, e ainda tenho, uma questão a respeito do medo. Aquilo ali me fazia querer lutar. Na hora que eu falava assim, eu estou com medo, eu preciso lutar, eu preciso enfrentar esse medo. E eu lutava com medo mesmo. Então, foi a forma que eu fui encontrando de me desenvolver, vamos dizer assim. E foi aí que a gente criou o chuveirinho, que é um outro assunto depois. Mas vem do medo. Então, eu comecei já a observar, identificar que como técnico, eu dava muito mais resultado do que como atleta. E até eu tinha mais vontade mesmo, assim, eu me sentia mais conectado em entregar vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, não sei o quê. E dali a gente tinha o antigo grupo Thai, virou FFT, que até hoje tem, que é o mestre Untorra, que enfim, é um puta de um trabalho que eles fazem, mas a gente queria profissionalizar mais para o MMA. E nessa de profissionalizar, eu já treinava o Vicente. Muito pouco, mas treinava o Vicente Luque, que hoje está no UFC. E nessa tinha alguns outros atletas, mas não tinha nenhum atleta de destaque. Tinha um atleta de destaque, mas não tinha uma equipe muito grande. Vou só interromper rapidinho, porque o Vicente Luque, galera, para quem não conhece, e é muito engraçado dizer que quando eu fui na Cerrado MMA, eu cheguei lá e eu puxei um treino de movimento, e eu puxei o treino para o Vicente Luque, só que eu ainda não sabia quem era ele, eu não conhecia ele. E hoje em dia, esse mesmo adolescente que confiou no Daniel lá atrás, ele é o top 5 da categoria dele no UFC, que é o maior evento de lutas no mundo. Aí o Vicente tinha 18 anos, foi em 2009, ele tinha 18 anos. Ele começou em 2000, antes disso, né? Mas em 2009, eu conversando com ele, falei, cara, vamos montar uma academia agora, uma equipe, né? Que é muito mais profissional e voltado para MMA, do zero. E só tinha um menino, né? E uma promessa assim, cara, a gente vai chegar em algum lugar algum dia. Não sei como é que a gente vai fazer, enfim. E a gente criou a Cerrado, que aí vinham outros faixa pretas, não sei o quê. O Vicente era apenas um aluno regular, vou colocar assim. É um cara que queria ser atleta, um menino que queria ser atleta, um adolescente, mas era um aluno regular. E os treinadores faixa pretas vieram e a gente formou a Cerrado, que é a Cerrado MMA, que é totalmente voltado para o atleta de alta. Na época, né, era apenas Vicente mais 2, mas a gente foi desenvolvendo. E a gente foi sentindo fraquezas a respeito do Vicente. Então, por exemplo, agora ele precisa saber mais chão, que é o jiu-jitsu, luta livre. Agora ele precisa mais de wrestling, agora ele precisa de um professor mais isso. E meio que foi formando um time em torno das necessidades que a gente identificava em cada luta do Vicente, no MMA. E foi o que eu falei para ele. Falei, Vicente, eu não sei como, mas você vai chegar no UFC. Eu tinha 27 anos, 26 anos, enfim. E nessa, a gente foi formando um corpo em torno, no primeiro momento, do Vicente. Mas quando a gente foi formando o corpo, vários atletas foram surgindo. São pessoas. Então, várias novas pessoas foram entrando nesse sistema. E a partir do momento que foram entrando essas pessoas no sistema, foi se formando uma equipe muito unida, com a ideia cara, a gente quer quebrar a ideia de que o professor tem um sangue de lealdade com o seu, entre aspas,
súdito ou aluno. Então, o que é que a gente coloca? Cara, eu quero que você seja a melhor pessoa que você possa ser. Se a gente tem isso aqui na Cerrado MMA para te entregar, você continua aqui. Se a gente não tem, a gente vai te apoiar para ir para fora. Esse ciúme, essa restrição, na minha visão, eu acho que a gente deve concordar nisso, é algo que impede muito com que a luta se desenvolva. Não sei como funciona fora do Brasil, mas eu posso falar aqui do Brasil, e eu sei que esse ciúme, essa posse, esse sentimento de que o professor ele é responsável por toda a carreira do atleta, ele tem que ficar junto, permanecer para sempre, com certeza impede muito o florescimento de alguns atletas aqui, e eu vejo isso bastante na Cerrado MMA. Depois a gente pode dar até um exemplo do nosso professor de wrestling lá, o Luiz, que chegou de Cuba, e ele percebeu isso logo cedo e foi um dos motivos que fez ele ficar lá com a gente. Sim. É uma filosofia que está na raiz da arte marcial, na essência, porque é uma linha muito, como é que se diz, tênue, né? É uma linha muito fina entre você largar, como no sentido de a partir de hoje você não existe mais, não fez parte da minha história, e eu preciso me desenvolver, e você chegou no seu limite de competência, professor, eu preciso ter um pouquinho mais, eu posso aprender um pouquinho mais. Então, essa linha, as pessoas confundem, elas acham que o atleta ele tem uma dívida eterna com o seu mestre, que na verdade não é uma dívida eterna, é um carinho eterno, é um respeito eterno, ele sempre vai ser o seu mestre, mas não significa que ele seja a pessoa que saiba todo o seu mundo, ele seja o seu guarda-chuva, você precisa de mais informação. E foi a partir daí que a gente, Vicente, vamos para os Estados Unidos, porque a gente vai aprender como eles fazem lá, e evoluir aqui. Então, na verdade, o fato de querer que ele se desenvolvesse, a gente desenvolveu a Cerrado como um todo com um profissionalismo que lá fora já existia. E nisso, a gente sempre foi buscando novas ferramentas que agregassem a arte marcial, que no caso foi quando o Saulo conversou com você a respeito dessa questão de, ele identificou isso no movimento. Isso aqui com a arte marcial combina de uma forma maravilhosa. Então, a gente sempre foi inserindo pessoas que entrassem nesse sistema com a mesma filosofia. Então, foi uma que nem você fala, eu aceitei que a luta entrasse no Pratique Movimento, e a Cerrado aceitou que o Rodrigo, porque o Rodrigo e a Pratique Movimento são dois movimentos, né? Então, o Rodrigo ele tem um lado da alta performance e tem um lado do movimento, da cultura do movimento. Então, ele junta essas duas filosofias e utiliza com os atletas da alta performance lá da Cerrado MMA. Então, foi uma via de mão dupla. Então, essa conexão, ela só acontece porque as pessoas que estão em volta dessas nossa filosofia são pessoas que querem que outras pessoas se desenvolvam. Independente se vai ser aqui, se vai ser ali, se vai ser... A gente tem essa ferramenta, existem N ferramentas. Assim como tem o movimento, existe a luta. Assim como existe a luta, tem gente que consegue utilizar isso com a nutrição. Cada um tem a sua própria ferramenta. Mas a filosofia de querer o melhor para a pessoa, essa daí pouquíssimas pessoas têm, de verdade, porque aí é a lei do retorno. Então, a gente quer o bem, realmente. Tem vários atletas. Hoje não é sobre o Vicente. Hoje tem o Brandon, que inclusive pratica muito o movimento. Você vai ver a história dele, ainda não alcançou, mas a história dele já está sendo escrita. E a gente fica preocupado com a pessoa. A gente vê o Benjamin, que é o filhinho dele na academia, é isso que importa. E isso que importa para você. Então, essas filosofias elas vão se conectando, além do altíssimo nível que você tem do movimento, além da psicóloga que tem um altíssimo nível no lado da psicologia. Então, tem que haver uma sinergia de filosofia de vida. E é isso que a gente vem carregando dentro tanto da Cerrado e o que eu percebo do movimento. Eu costumo dizer para os atletas, que não tem certo e errado, não existe um mapa, não existe um manual para a vida deles, mas que a gente está ali, eu, os outros professores, os outros técnicos, para ajudar. E se tiver um momento de dificuldade, ninguém vai caminhar, ninguém vai pegar a minha perna, instalar na perna dele, não, agora eu vou caminhar para você. Não, isso não existe. Mas se você tiver com dificuldade de subir alguma coisa, a gente vai estar lá para botar uma mãozinha nas costas, falar uma palavra e empurrar. É interessante que você foi falando e eu fui pensando, até anotei algumas palavras aqui. Por exemplo, essa relação do professor com o seu atleta. Existe uma palavra que eu acho que deve estar em mente sempre. Não é a prisão, não é o ciúme, não é a inveja, mas é a honra. E honra é uma palavra muito forte nas artes marciais, tanto nas artes marciais tradicionais quanto nas artes marciais modernas. Então,
O atleta ele precisa ter essa honra, o professor precisa se sentir honrado, mas precisa saber que o atleta às vezes vai voar e que ele vai precisar buscar em outros lugares. E eu acho muito legal ver isso acontecer na prática, assim, na Cerrado. E às vezes, se está precisando de alguma coisa, a gente vai atrás, você vai atrás, vai buscar. Inclusive eu estava conversando com o Vicente um dia e eu perguntei como é que o Luiz, cubano, chegou lá. E ele contou que ele chegou lá, foi assistir um treino, aí um dia ele falou, se quiser eu posso puxar um treino de wrestling. Ninguém sabia que esse cara que estava lá assistindo o treino foi atleta da seleção olímpica de wrestling. Aí eu falei para o Vicente, cara, impressionante como as coisas acontecem, né? E o Vicente, eu acho ele muito afiado nas palavras, ele fala pouco, mas geralmente ele manda umas pedradas aí pra gente. Aí ele falou assim, tudo dá certo quando a gente já está fazendo certo, quando a gente já está dando o nosso melhor em todos os aspectos, aí sim as coisas acontecem. Então essa palavra, honra, ficou muito forte para mim, eu acho que o mundo da luta traz muito. Outra palavra que você falou, medo, são coisas que vai acontecer no mundo da luta. Eu lembro que a primeira luta do Brandon, eu perguntei para ele, você está com medo? Ele falou, não. Aí eu falei, tudo bem não ter medo, pode ser que você realmente não esteja com medo. Mas se for para sentir medo, por que não começar a sentir agora? E aí eu aprendi isso com você, mentalizar, imaginar você entrando, aquecendo no dia, entrando lá. E aí no mesmo dia ele me mandou uma mensagem, professor, eu falei que não estava com medo não, mas depois eu fui pensar melhor, eu estou com medo sim. Eu falei, que bom, então vamos sentir esse medo agora, vamos mentalizar. O medo existe, eu posso até falar um pouquinho sobre a minha experiência lá em Las Vegas, depois no UFC da Vivi. Então medo, outra palavra que faz parte da luta, né? Os guerreiros têm medo. Quem não tinha medo antigamente ficou no campo de batalha. Outra coisa, você não sabia aonde você ia chegar e como você ia chegar com o Vicente. Só que você precisou de uma palavra, confiança. Isso fez muita relação comigo aqui na Pratique. Eu não fazia a mínima ideia de onde eu ia chegar. Eu larguei o serviço público, as pessoas falando que eu fiquei doido, que eu estava surtando, que eu não podia fazer isso. Mas eu botei um barquinho para andar. Eu não fazia a menor ideia onde ele ia chegar, se ia ter uma ilha, se ia ter terra firme, mas eu continuei remando. E você falando, me lembrei muito da minha história. Eu falei, caramba, o Daniel continuou remando, ele não fazia a mínima ideia, mas você não parou de remar. E eu também não parei de remar. Ou seja, confiança, medo, honra, a luta traz isso e muito mais. E aí, uma das coisas que eu acho que o movimento começou a contribuir foi trazer alguns outros sabores, algumas outras palavras. Eu lembro que desde o início eu chegava lá e eles estão muito acostumados a ganhar, a fazer as coisas muito por aquele mindset, aquela mentalidade, aquele chapéu do trabalho duro, do guerreiro. E várias vezes eu passava alguma coisa que era uma outra mentalidade. Era mais do monge que tinha que ter paciência, ou do cientista que tinha que pesquisar, tinha que passar por algum processo. Às vezes eu passo algumas charadas de movimento para eles, que eles têm que usar o cérebro, mais a cognição. Então eu comecei a inserir algumas palavras lá, e eu acho que e o contrário, totalmente verdadeiro. E por estar naquele ambiente, as minhas aulas aqui na Pratique, com a minha comunidade, começaram a mudar, porque eu comecei a trazer mais o trabalho duro, o guerreiro, o meio da honra, a força. Então acho que essa sinergia fez muito bem, essa salada de frutas, de palavras, de emoções, de sentimentos, para mim é uma grande magia assim, desse nosso encontro. O que a luta, ou o que a Cerrado MMA, ou enfim, o que esse ambiente resgatou no Rodrigo nos últimos 2-3 anos, que acabou refletindo, porque você não pegou de lá e trouxe, é seu, que voltou, meio que existe a comunidade do movimento, existe o Rodrigo. Então, o que a luta, a alta performance, esse trabalho duro do dia a dia, de sempre fazer uma versão melhor de si, o que isso trouxe para você? Ou se não trouxe, ou se trouxe, enfim. Com certeza trouxe. Com certeza esses 2 anos, mais de 2 anos já, que eu estou lá na Cerrado, despertaram, me fizeram relembrar muitas coisas do que é o Rodrigo. Eu tenho uma história com as artes marciais também, não só na capoeira. Capoeira eu pratiquei dos 12 aos 24 anos, 26 anos de idade. Mas além disso, eu lembro que eu ia toda sexta-feira para a videolocadora, ainda era vídeo VHS na época, e alugava o UFC 1, o UFC 2, e eu via o UFC 4, 5, 6, que ainda era cada um na sua modalidade, né? Royce Gracie, eu via todos assim. Eu via e revia, porque chegava no último que já estava disponível, eu voltava para o primeiro e assistia de novo. Então eu era viciado nisso.
E a capoeira também é uma arte marcial. Apesar da capoeira se comunicar com outras áreas, não é que você sendo um bom capoeirista, isso vai fazer você chegar no UFC. Porém, tem muitos atletas do UFC que têm um background de capoeira. E aí eu acho que cai um pouquinho no tanto que o movimento está contribuindo para lá, para Cerrado. Que é a capoeira, por estar se comunicando com ritmo, com musicalidade, com ambiente restrito, com timing, com velocidade de reação, ela transfere muitas coisas se o atleta estiver treinando a parte técnica, né? O seu boxe, o seu chão, o seu wrestling, enfim. Então eu tive essa história. E depois que começou a explodir o UFC no mundo, no Brasil principalmente, eu confesso que eu dei uma esfriada. Eu estava com outros interesses, provavelmente eu estava já na universidade, estudando outras coisas, e eu via muita gente falando sobre luta que não entendia nada, e isso me dava um incômodo na época. Eu não tinha talvez tanta bagagem para poder conversar, explicar para essas pessoas, mas eu via todo mundo falando sobre luta e isso me causava um incômodo. Eu falava, cara, essa pessoa nunca nem passou por nada parecido e está todo mundo dando opinião agora. Acabou que eu me afastei, mas sempre viveu em mim isso. Quando eu voltei para Cerrado, aí eu voltei com tudo. Aí fiz assinatura de canal de luta, comecei a assistir, reassistir, ouvir entrevista, podcast. Eu ouço todas as entrevistas de lutadores do Joe Rogan. Adoro saber dos bastidores, da vida, da cabeça de cada um. Mas não só nisso, eu estou falando mais da parte técnica. E voltei a treinar também. Apesar de, no movimento, ter um pilar, que é esse pilar marcial, que a gente treina coisas de luta, não porque nós queremos ser lutador. Então, também eu preciso ser muito honesto aqui e dizer para vocês, a minha escola, a escola Pratique Movimento, a cultura do movimento, não vai ensinar ninguém a lutar. Você só fazer isso, você pode fazer isso durante 50 anos, você vai entrar no ringue, você vai perder. Não é isso. Mas um lutador que já está fazendo a sua história, que já está fazendo tudo certo, que está treinando toda a parte técnica, toda a parte mental, você adicionar um tempero, que é o tempero do movimento, para aquela pessoa que já está fazendo tudo certo. Um tempero a gente sabe, um tempero sozinho não é nada, mas um tempero combinado certinho no resto de um prato de comida bem equilibrado faz milagre. Então é nisso que eu acredito. Mas eu não estou falando só dessa parte técnica. Eu acho que estar lá inserido nesse ambiente começou a despertar em mim aquela coisa, aquela energia mesmo do Rodrigo adolescente, de lutar, de ir atrás, de se descobrir, de sentir medo, de se sentir inseguro, de se sentir fraco, de enfrentar desafios. Eu lembro que quando eu voltei do UFC Las Vegas com a Vivi, com você, muito engraçado, porque até eu comecei a escutar as músicas que eu escutava naquelas épocas, que eu falei, cara, eu quero dar a minha melhor versão também. Porque se eu tiver... Por quê? Por quê? Eu vou falar por quê que eu queria dar a minha melhor versão. O que você viu da Vivi que mexeu com você naquele UFC? Bom, eu me senti que se eu não estivesse dando a minha melhor versão em todos os aspectos da minha vida, eu ia ser uma farsa. Porque eu estava exigindo, entre aspas, pedindo, esperando, incentivando esses atletas para acharem a melhor versão deles. Eu falei, como que eu posso falar isso se eu mesmo não estou fazendo? Então eu falei, agora, mesmo sabendo que a minha vida é com certeza muito mais regrada e radical do que 95% dos atletas que eu conheço, em termos de alimentação, de sono, de período de treino, eu falei, agora eu vou levar isso para um patamar ainda maior. Agora eu vou honrar todo mundo, eu vou mostrar tudo isso que eu estou falando e eu vou viver isso antes de poder falar. Então acho que um dos motivos foi honrar o trabalho duro, porque às vezes as pessoas não conhecem, às vezes as pessoas não gostam de luta, às vezes elas falam, não consigo assistir. E eu falo uma coisa muito interessante, talvez você não consiga, porque você ainda não tenha a sensibilidade para apreciar uma luta de MMA. Assim como, há 5 anos atrás, eu não tinha a sensibilidade para apreciar uma apresentação de dança, uma apresentação de balé. E hoje em dia eu adquiri a sensibilidade. E muitos dos meus alunos, quando eu começo a falar de como estão sendo os treinos na Cerrado, de como é um atleta, como é a Vivi Araújo, como é o Vicente Luque, como é o Gilbert Burns, o Durinho, e aí a gente saber que tem um atleta, que tem uma pessoa por trás, que está fazendo acompanhamento, cara, você começa a adquirir a sensibilidade para enxergar além da luta também, enxergar o timing, a manutenção de distância, essa grande charada de movimento. Acho que meu professor, o Ido Portal, ele foi muito sábio quando ele disse que a luta é uma grande charada de movimento. E você sabe, eu trabalho com charadas de movimento, eu passo várias para os lutadores, para os meus alunos.
Só que a luta é a maior delas, porque é uma charada que a outra pessoa está ali querendo te apagar na sua charada. Então a charada é: eu preciso ganhar de você, só que você também precisa ganhar de mim. Quem vai resolver essa charada primeiro? E o que a gente vai usar? Quase tudo, porque existem regras. Então é muito aberto, a nutrição de movimento ali é muito grande. Enfim, a luta e esse contato com os atletas de alto rendimento trouxe para mim um combustível para ser minha melhor versão. Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre o Vicente, mas não só sobre o Vicente. Na verdade, o Vicente, ele vai ser a força motriz dessa pergunta. Você começou junto com ele e, com certeza, dentre os atletas, ele é o que você mais entende, pelo convívio, pelo tempo. E você aprendeu que ele funcionava de um jeito. Só que, de repente, a Cerrado começou a crescer, a equipe começou a tomar corpo, e outros atletas foram chegando no topo e você teve que começar a ter um contato mais próximo com eles também. Como é que foi essa vivência de saber: caramba, isso aqui com o Vicente funciona, mas isso aqui com a Vivi ou com outro atleta... Eu estou falando Vicente, Vivi, Durinho para as pessoas entenderem, mas eu quero que vocês saibam, galera, que lá é uma equipe formada por diversos atletas amadores, profissionais, que cada um tem sua história, cada um tem sua importância, cada um está sendo visto por todos os técnicos ali. Então você pode falar, citar o exemplo ou não de qualquer um, mas eu quero que você fale um pouquinho desse princípio da individualização biológica. É um princípio do treinamento de força, mas eu estou só roubando o nome aqui para você falar um pouquinho sobre esse princípio da individualização entre os diversos atletas da Cerrado MMA. Bom, para falar um pouquinho da individualização, eu vou falar do ponto de comum das empresas quando elas começam a tomar uma proporção maior. Então, assim, a tendência natural é que, com resultados positivos, venham cada vez mais atletas, e essa é a tendência, e que com isso você acaba tendo que diluir a energia. Então o acompanhamento mais individualizado vai sendo prejudicado. Então quando alguém fala assim: pô, eu treino numa equipe que tem 70 atletas de alta performance, não sei o que, eu falo assim: tá bom, desses 70, quantos são acompanhados por técnicos específicos? Se você tem 70 atletas e tem 30 técnicos acompanhando, legal, você tem uma individualização, que você consegue fazer um trabalho específico. E agora, se você pega uma equipe hoje que a gente está aí, vou colocar dedicados, focados, entre 20 e 22 atletas mais ou menos que estão ali diariamente, mas tem mais atletas, né? Mas assim, que estão extremamente focados, a gente somos 5 técnicos que acompanham diretamente, mais alguns atletas que também acompanham, mas assim, com 5 técnicos, se cada um pegar 4 atletas, já é complicado. Por quê? Vou dar um exemplo aqui de individualização. A gente, para trabalhar os atletas, ou para trabalhar qualquer ser humano, aí a gente pode fazer analogia com a vida, a gente tem que trabalhar os pontos fortes dele. Então, quando a gente trabalha os pontos fortes do atleta, você potencializa ele. Vou dar um exemplo do dia a dia. Como é que as pessoas fazem? Eu tenho uma empresa normal, para ficar claro para as pessoas. Eu tenho uma empresa normal em que eu sou o CEO e eu tenho um técnico que é muito bom, muito sinistro, e mais 4 pessoas que trabalham com esse técnico. Mas esse técnico é diferenciado. Ele é aquele cara que você entrega para ele, ele resolve. Só que a relação dele, humana com os demais, vou dar esse exemplo, não é muito boa. Ele é um cara que fica na dele, não quer muito contato, não quer isso, ele quer fazer o resultado. Só que as pessoas naturalmente pegam essa pessoa e falam assim: você é o próximo gerente caso saia, porque você é muito bom. Aí saiu o gerente, vou colocar esse como gerente. Mas gerente é gestão de pessoas. Então, às vezes, aquele que nem dá tanto resultado, se fosse a pessoa que unisse todo mundo e desse resultado. Aí, o que naturalmente as pessoas fazem? Pega aquele cara e fala assim: você é o novo gerente. Aí o cara: meu Deus, como é que é ser gerente? Eu tenho que falar com as pessoas, eu não consigo. Você gera nele o máximo da incompetência dele, porque não é o ponto forte dele. É o ponto literalmente mais fraco dele. Aí você fala assim: aí na nossa cabeça, vou pagar um curso de gestão de pessoas para ele. Aí você foi no limite da incompetência dele, porque ele vê que ele não sabe nada daquilo e que aquilo ali vai, na verdade, cara, as pessoas vão ver o tanto que eu não sou bom. Então, quando você faz isso, você potencializa o inverso. Você potencializa os pontos que ela fala assim: meu Deus, não, mas ela vai trabalhar e os pontos fortes que era dar resultado morrem. Então, aí fala assim: demite essa pessoa porque ela não é boa o suficiente. Agora, se você pegasse uma pessoa que era gestão de pessoas e desse um curso, ele ia olhar aquilo e falar: meu Deus, é isso que eu quero. O atleta é a mesma história. Quando você pega o atleta, para fazer o trabalho individualizado, você tem que pegar e fazer os pontos fortes dele. Então, quais são os pontos fortes do atleta?
Tem um teste no livro, por exemplo, descubra seus pontos fortes, você vai lá e faz o teste. Aí tem 5 pontos fortes. A partir daquilo ali, você joga com ele. Então, o Michael Jordan, por exemplo, vocês viram o vídeo dele, como é que chama? Salto, alguma coisa. Enfim, o programa dele que teve no Netflix. A gente bota na descrição do vídeo aí, esse documentário sobre a vida do Michael Jordan. Contando a história do Michael Jordan. O Michael Jordan, ele tinha dentro dos pontos fortes dele, isso eu tenho certeza, porque é bem claro, a competitividade. Que não é o que as pessoas pensam, é só ter competitividade. Não, eu vou lutar contra você. Não, vou dar um exemplo que fez com o Vicente. O Vicente, dentro dos pontos fortes, tem a competição. Isso aí, acho que fica claro. Só vou falar sobre esse. O Vicente, uma vez, eu vi que ele não estava tão motivado a lutar. Aí eu virei e falei assim, pois é, Vicente, deixa eu te contar. Aí vocês vão fazer analogia com o do Michael Jordan. Teve um monte de jornalista aí que está falando que quando você lutou com esse cara, porque ele já tinha lutado com esse cara, você não mostrou nada. Na verdade, você perdeu. Aí dentro da cabeça dele, ele, meu irmão, beleza. Foi lá, porque foi por pontos que ele perdeu do cara, mas todo mundo falando que ele tinha ganhado. Aí como aquela luta não estava motivando ele, eu utilizei algo para ele competir. Ele estava competindo naquela luta contra os jornalistas, ele não estava competindo contra aquele cara. Foi o que o Michael Jordan fazia. Ele virava e falava assim, tanto que ele inventou uma história que o cara tinha falado, que o time dele, não sei o quê, não lembro qual que era o contexto, mas ele inventou uma história para movimentar o time todo, falar assim, vamos, tá vendo? A gente vai mostrar para esse cara que a gente é melhor. E aquilo estimulou o time. O Vicente foi a mesma história, ele foi lá e finalizou, ele, tá vendo? Quando falaram aquela luta, na verdade, era a competição dele. Vou antecipar a pergunta, então. E você acha que isso funciona com todos? Não. Aí que tá. É exatamente esse o ponto. Então, quando você trabalha o ponto forte desse e tenta usar com esse daqui, não funciona. Então, um cara que ele tem competição, o Vicente, por exemplo, ele luta com a mãe dele. Tanto que a mãe dele foi pegar a faixa preta, ele lutou com a mãe dele. Se falar assim, hoje você luta com o Daniel, de graça, vale nocaute, ele ri e luta. Ele não faz aquilo pensando que depois ele vai ficar magoado. Faz parte do ponto forte dele. Agora, quem não tem ponto forte da competição, ele pensa diferente. Ele precisa de um motivo para lutar. Ele precisa de uma razão para estar lutando. Então, quando você gera um estímulo para um, diferente do estímulo para o outro, você vai direto no máximo da incompetência dele. Em vez de potencializar, você reduz ele. Então, por exemplo, você chega para um atleta e fala assim, cara, qual que é a tua história mesmo? Você veio do Rio de Janeiro. Você veio aqui com 16 anos. Isso acontece lá na academia, isso é uma história real. Você veio do Rio de Janeiro. Para que você está aqui? Ele tinha 16 anos. Ele tomou um soco no olho. As pessoas vão achar isso um absurdo, mas ele fechou o olho. Ele tomou um soco no nariz e eu vi que quebrou. Aí ele olhou para mim, falei, como é que você está de um round para o outro? Ele, não estou vendo de um olho e o meu nariz está quebrado. Eu já quebrei o nariz 3 vezes, minha esposa vai me matar. Eu fui e mexi no nariz dele e falei, cara, você consegue respirar? Ele, não. Aí eu falei, para que tu veio do Rio de Janeiro? Qual é a tua história? Onde é que você quer chegar? Porque se você começar parando agora, porque a vida dele é isso, a família dele é toda voltada para esse lado. Se você parar isso agora, lá na frente, você pode passar por essa situação e você vai parar de novo. Ele ganhou a luta. Em resumo, ele ganhou a luta, era uma luta amadora. Lógico que dali a gente levou para o hospital, todos os cuidados, tudo bonitinho, não é que eu sou um bicho. Isso acontece na luta. Quando o atleta olha para mim e fala, cara, eu quero continuar, está rasgado aqui, ele fala, eu preciso continuar. Por quê? Porque é a mentalidade do guerreiro. Mas voltando, qual que é a história? Não tem como a gente pegar vários atletas e fazer um trabalho. A gente pode fazer um modelo de treinamento, mas em relação ao mental e algumas partes de treinamento são específicas. O cara é do chão, você tem que trabalhar mais o chão dele dentro do sparring. O cara é mais da trocação, você tem que trabalhar mais a trocação dele. Sempre lembrando ele que ele tem que potencializar. Então não adianta pegar um cara que é só da trocação e falar, você vai só treinar jiu-jitsu, esquece a trocação. Eu estou potencializando o ponto fraco dele. Isso afeta demais. Então, a individualização, o nosso time não pode crescer muito. A não ser que a gente aumente o corpo técnico. É impossível a gente conseguir dar resultado. Não é que é impossível. No nosso formato, a gente já vê que é praticamente impossível de fazer com que um time gigante tenha vários campeões, como se fosse um bolo só. Muita coisa boa aí. Inclusive, eu vou tentar resgatar algumas delas e dar um pouquinho da minha visão sobre algumas das coisas que você falou e aumentar um pouquinho a confusão de quem está ouvindo a gente aí, porque eu acho que o nosso principal papel aqui é a confusão tem que continuar, galera. A gente tem que continuar pensando sobre as coisas, refletindo, complexificando, porque é isso, a vida é isso, a gente tem que tirar as camadas. E falando sobre tirar camadas, às vezes algumas pessoas talvez podem ter ficado um pouco assustadas com algumas histórias da luta.
Uma vez eu ouvi o Joe Rogan falando algo muito interessante sobre a luta, que a luta ela é muito pura, ela é muito crua, ele usou exatamente essa palavra, porque não tem tantas camadas acima. Mas se você for tirar de todos os esportes, camada por camada, por camada, por camada, você chega na luta. Então ela é mais pura, ela é mais crua. Pode ter gente que não concorde, eu vou dar os meus argumentos para isso agora. O esporte é uma representação da guerra. Não foi quem surgiu primeiro, não foi o esporte, foi a guerra. Da guerra surgiu o esporte. Quem surgiu primeiro não foi a dança, foi a luta. Primeiro veio a sobrevivência, depois veio as danças, imitando, mimicando essa luta pela sobrevivência. Na Rússia, inclusive, o povo, os cossacos, eles têm um ditado: não dê uma espada a um guerreiro se ele não souber dançar. Inclusive a gente pode até falar um pouquinho dessa relação do ritmo, da dança, do timing com a luta depois. Mas voltando, e aí mais um exemplo ainda, para a gente argumentar a favor de que, tirando camada por camada de todos os esportes, a gente chega na luta. Eu li a biografia do André Agassi, uma das melhores biografias que eu já li, inclusive, fica a recomendação aí. E ele disse o seguinte, que quando ele está jogando tênis, ele não vê diferença nenhuma entre uma partida de tênis e uma partida de boxe. Ele fala, na minha cabeça, eu estou boxeando com o meu adversário, eu quero nocautear ele, eu quero acabar com ele. Então, cada bola ali eu estou querendo acabar com ele. E aí isso dá uma exemplificada, dá uma ilustrada no que eu falei, que o esporte é a representação da guerra, e no que o Joe Rogan falou, que tirando todas as camadas, a gente chega na luta. Por isso que eu acho que a luta é pura, é crua nesse sentido. Outra coisa que você citou foi o livro, engraçado porque eu já ia falar sobre ele antes de você, do livro dos pontos fortes. A gente pode deixar na descrição aí também. Chama Descubra Seus Pontos Fortes. Eu acho que ele é importante, não só a nível individual, para você, não só no contexto esportivo, mas para qualquer pessoa que queira evoluir em qualquer área da vida. Foi o Daniel que me apresentou ele, e esse foi mais um dos pontos positivos que começaram a mudar minha vida desde que eu cheguei ali na Cerrado. A minha prática, a prática de movimento, era uma prática muito ampla. E eu nunca vou ser excelente, ótimo em nada. Eu vou lutar um pouquinho, mas um lutador profissional, um técnico profissional olhar para mim e falar, esse cara está fazendo tudo errado. Eu vou dançar um pouquinho. Os leigos vão falar, caramba, o Rodrigo dança muito. Mas um dançarino profissional vai olhar e falar, ele não tem nada. Eu vou fazer manipulação de objeto, malabares, algumas coisas de circo. E de novo, todos esses especialistas vão olhar e vão falar, legal. Então, eu não almejo ser ótimo, não tem como você ser mestre de tudo, não tem como você ser mestre de movimento. Algumas pessoas me chamam de mestre, é uma das piores palavras, eu não gosto dessa palavra. Eu sou professor, mestre não, cada um é mestre de si e olhe lá, a gente está tentando aí. Mas esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, ele me fez perceber que eu estava há muito tempo botando 95%, 99% da minha energia nos meus pontos fracos, o que é legal até certo ponto. Só que isso estava me freando, estava me atravancando. Eu estava há muito tempo fazendo só aquilo que eu não era bom. E aí foi quando eu decidi, espera aí, deixa eu me fortalecer, deixa eu voltar a fazer as coisas que eu gostava, deixa eu voltar a fazer as coisas que eu sou bom. E aí voltar lá em outra volta da espiral, depois de já ter absorvido todas essas outras experiências, me deu uma energia, me fez dar um entendimento e me deu uma força para voltar a consertar algumas coisas dos meus pontos fracos e começar a achar esse balanço. Dito isso, é bom a gente ter bem clara a diferença. Eu estou falando isso para mim, talvez para os meus alunos, um público comum, talvez para os alunos da Escola Cerrado MMA, não do alto rendimento, mas os alunos estão lá no dia a dia, para eles faça sentido. Vou me desenvolver em todas essas áreas que eu sou fraco. Para o esporte de alto rendimento, aí é um trabalho fino, é um trabalho de estrategista. Assim. Eu não vejo, a gente se chama de técnico aqui no Brasil, né? Mas essa palavra técnico é como se fosse de tecnicista, né? Essa abordagem tecnicista. E para mim a gente não é técnico, a gente é estrategista. O que você faz você é um estrategista. Você não cuida só da parte técnica dele, não, vou consertar o seu jab. Você é a pessoa que mais me dá dica física, de biomecânica, de luta que tem. Eu adoro ouvir você falar porque é muito preciso. Mas ao mesmo tempo, se você só se resumisse a isso, não tinha ninguém lá chegando no UFC, por exemplo. Porque você cuida da parte mental e a gente procura ajuda psicológica e procura a parte nutricional. Então é todo esse caminho estratégico aí. Enfim, eu falei tudo isso para dizer que foi mais um dos subprodutos de estar inserido na Cerrado MMA. Foi começar a prestar atenção também nos meus pontos fortes e deixar essa dica, essa pulguinha atrás da orelha aí para todos vocês ouvintes, alunos, entusiastas e curiosos que estão aí com a gente.
Quando você falou isso daí, me veio a lembrança da gente conversar sobre especialista e generalista. Assim, a diferença, por exemplo, a pessoa quando começa a vida, ela é uma generalista. Ninguém nasce sabendo, minha única coisa é essa daqui. Então, a gente sempre parte para o lado do generalista. Na luta não é diferente. No movimento, eu tenho certeza que você tem movimentos específicos que são seus, pelas suas características físicas, que é seu ponto forte. E que dali você desencadeia em vários outros. Na luta não é diferente, assim. Qual que é? Primeiro o cara fica um generalista. Ele treina jiu-jitsu, wrestling, muay thai, enfim, treina tudo. Aí depois ele vai descobrindo aquilo que ele realmente que é o ponto forte dele. Então vamos colocar, o cara é do jiu-jitsu. Ele foi descobrindo mais o jiu-jitsu, de repente ele vira um especialista do jiu-jitsu. Aí o que as pessoas fazem? Não, você troca o jiu-jitsu pelo Muay Thai para você, porque você quer ir para o MMA, então você tem que ser completo. Troca. Só que ele é um especialista do jiu-jitsu. Só que aí ele virou de generalista, ele passou a ser especialista. E a partir do momento que ele é especialista, em vez dele acabar com o jiu-jitsu, ele faz o contrário. Ele fala assim, dentro do jiu-jitsu, que é a minha especialidade, eu tenho que abranger. Aí ele, antes para eu botar o cara para baixo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a luta em pé. Eu tenho que aprender melhor em pé para usar o meu jiu-jitsu. Eu tenho que aprender o wrestling para usar o meu jiu-jitsu. Ele era generalista, ele vira especialista e ele vai virando, dentro da especialidade dele, ele vai, entre aspas, generalizando, ele vai crescendo. E vai virando ele, vai descobrindo a identidade dele. Aí é um ponto importante que eu acho para a gente chegar. E o movimento? Como é que você é no movimento a respeito se tornou um especialista e virou um generalista dentro da sua especialidade? Esse papo aí é eterno. Inclusive, com certeza vai ter um episódio com uma psicóloga, professora de movimento e, coincidentemente, minha esposa, Isabela Crema, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a especialidade e sobre ser generalista. Inclusive tem uma frase do pai dela que é muito, muito legal de dizer, que é: especialista, aquele exótico ser que sabe quase tudo sobre quase nada, e generalista, aquele exótico ser que sabe quase nada sobre quase tudo. No movimento tem até um jargão de que somos generalistas. Eu não concordo com isso, eu não me acho um generalista. Eu não achei uma palavra que consiga representar. Na verdade, eu nem quero me dar esse rótulo ainda. Eu acho que tem muito a ver o movimento com a autodescoberta, com o autoconhecimento, e de lá na frente eu descobri quem é o Rodrigo. Então não se trata de ser um generalista, um especialista, é quem vai ser o Rodrigo, qual a forma que o Rodrigo vai viver nesse mundo, vai pertencer a essa sociedade. Então acho que tem muito a ver nesse sentido. Inclusive, Daniel, você deu esse exemplo aí, né, do atleta que às vezes estava esquecendo o seu jiu-jitsu, ou às vezes estava esquecendo a sua parte em pé. Eu acho que a sua relação com o Gilbert Burns, o Durinho, foi um pouco parecida com isso, né? Acho que tem um pouco a ver com isso que você falou. Você pode falar um pouquinho? Então, o Durinho foi o seguinte, o Durinho, a gente teve uma conversa muito... Foi meio doido a relação. O Vicente ia lutar, o Vicente ia para os Estados Unidos, fazer o final do camp dele lá nos Estados Unidos, e a gente ia encontrar na Inglaterra. E o Durinho ia ser corner dele. Mas antes disso, aconteceram outras coisas, mas vou dar o exemplo disso exatamente. Aí, conversando com ele, lá, fui corner, aí eu comecei a conversar com ele sobre, como é que é a sua carreira hoje, não sei o que, você vai ser um campeão. Eu tenho certeza que você vai ser um campeão por causa disso, suas características, tarará, mas você não usa. E a gente conversando, chegou num ponto em que ele tinha se desconectado do jiu-jitsu, porque ele era do jiu-jitsu, campeão mundial várias vezes, então assim, um fenômeno no jiu-jitsu, conhecido, reconhecido, com os resultados que ele deu, absurdo. E de repente ele foi para o MMA e as coisas foram acontecendo. Você tem que treinar isso, treinar aquilo, não sei o quê. E quando você é um campeão, você tem uma excelência numa coisa, as pessoas ou elas vão querer fazer aquilo com você para aprender com você, se ela é do chão também, enfim, ou elas vão fugir daquilo ali. Então, para ele, no meu ponto de vista, isso é uma visão minha, ficava muito fácil. Ele ia para a academia de striking, que era o que ele treinava, que era a Black Zillions, só tinha trocador, só o pessoal que gostava de lutar em cima, e ele era do jiu-jitsu. Então ele botava para baixo, era relativamente fácil, entre aspas, né? Não é fácil, mas assim, era um caminho muito fácil para ele. E ele via que ele não estava desenvolvendo muito. Então ele começou a trabalhar o ponto que não era tão forte, só a trocação, e foi deixando o jiu-jitsu de lado. Ao ponto
em que o jiu-jitsu, se você não treina qualquer coisa, você cai. Não tem, não, eu sou isso. Não, você está nesse momento, você está vivendo isso agora, amanhã você já não é se você parar. E ele foi diminuindo o jiu-jitsu. Eu perguntei para ele, você compete jiu-jitsu? Não, é MMA. Não, tudo bem, mas você compete jiu-jitsu, que é o seu ponto forte, que te alimenta? Não. Você está usando jiu-jitsu nos treinos? Você está treinando numa academia top, que as pessoas são viciadas em jiu-jitsu para te estimularem? Aí ele, agora não sei o quê. E ali ele mesmo identificou e falou assim, cara, eu tenho que voltar às competições, eu tenho que voltar a usar meus pontos fortes, independente de onde eu esteja, que academia que eu esteja. Então, a partir do momento que ele, porque é a pessoa que vira a sua própria chave, ele virou essa chave, ele falou assim, cara, eu vou voltar a competir. E no momento que ele voltou a competir, ele foi tirando vários pesos, porque ele foi, cara, olha, eu adoro isso aqui, é isso aqui que eu me sinto bem. E ele passou a utilizar nos treinos de MMA. Foi exatamente isso. Ele utiliza a especialidade dele dentro do MMA e, incrivelmente, hoje não é à toa que disputou o cinturão na última luta e daqui a pouco vai disputar de novo. Muito interessante a gente mostrar um exemplo concreto de como o ponto forte pode ajudar a abrir portas, né? Sim. Da Vivi, o que você considera os pontos fortes dela? Cara, Vivi tem um ponto fortíssimo que chama foco. Esse daí, a Viviane é fora da curva, eu nunca vi, e não é porque é a Viviane, eu nunca vi ninguém com aquele foco. Eu já vi gente com o olhar do foco, mas assim, viver o foco por tanto tempo como ela vive, é diferente um pouco. Não que os outros atletas não sejam, eles são, mas cada um do seu jeito. Ela é full aquilo ali. Eu posso confirmar isso que você está falando, porque ela estava desde a primeira aula que eu fui dar lá, de movimento, e ela era uma das únicas que não faltava. E o olhar dela, quando eu estava falando, era um olhar de águia, de gavião. Ela pegava o detalhe, e não que ela era boa naquilo, mas ela ficou melhor do que todos, não porque ela era talentosa, mas porque a vontade dela, o foco dela para aprender aquilo foi impressionante. É muito bom dar aula para gente assim. Não, mas é exatamente isso. Agora, o problema de quem tem o hiperfoco para que lado que eu vou apontar esse hiperfoco? Então, quando a pessoa não está sendo orientada, o caminho, o hiperfoco dela se perde. Então, ela começa a não acreditar nem no foco dela mais. Então, assim, se eu focar, não resolve. Porque eu não cheguei onde eu quero, estou focada, mas está focada indo para onde? Então, assim, esse é um ponto fortíssimo que ela tem. Questão do ponto de ponto forte dela é o foco. E a outra questão que eu vejo muito, o jiu-jitsu. A Viviane é uma pessoa que ela é atlética e ela tem... É um absurdo o jiu-jitsu dela. Então, ela é explosiva. Isso eu falo em relação à luta, né? Acho que as pessoas não têm nem noção do tanto que ela é boa no jiu-jitsu ainda. E tem um outro ponto forte dela que não estou falando mais da parte mental, mas da parte técnica. E foi algo que foi muito bom trabalhar um pouco com ela e aprender com ela, que é a parte rítmica, de timing, de jogo. E com certeza... Eu cometi alguns erros, todos cometemos e a gente vai sempre aprendendo. E hoje em dia eu percebi uma coisa, que para trabalhar com a Vivi, e a gente cai naquilo, com a Vivi talvez isso funcione, com outros atletas não. A gente não precisa fechar muito, explicar muito para ela um timing específico, um tipo de movimentação que ela precisa fazer. O corpo dela é muito inteligente, muito aberto para adaptação. Então a gente precisa criar o cenário para que ela mesma resolva. Então eu trabalho muito timing com ela, mas não um time específico, óbvio, você vai ficar nesse aqui, 1, 2, 1, 2, não, um time caótico. E ela se adapta. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi programado para reconhecer padrões. Isso é o cérebro do homo sapiens, isso é sobrevivência. Então ele sempre no caçador-coletor, está na natureza, está na selva, você está reconhecendo padrões o tempo inteiro. Então faz parte da sobrevivência. E às vezes as pessoas se afastam disso. E digo mais, às vezes pessoas da alta classe, da alta sociedade se afastam ainda mais que as pessoas da periferia. A Vivi, ela nasceu aqui em Brasília, na Ceilândia, e ela tem esse contato com o corpo. A Vivi é uma pessoa estilosa. Tem gente que se esforça para ter estilo. A Vivi, ela tem que se esforçar para não ter estilo. Ela tem estilo por natureza. Então, a Vivi, ela dança. Você bota um ritmo ali para ela reconhece aquele ritmo e ela se adapta. Isso é algo que eu vejo que todos os atletas de luta e de vários outros esportes, com certeza, seriam muito beneficiados se eles não negligenciassem essa parte rítmica, de timing, de reconhecimento de padrão. Isso é um outro tempero que a Cerrado MMA me botou esse desafio
Eu não sabia ainda direito, eu tinha algumas ferramentas da cultura do movimento, de como implementar isso, mas eu tinha a teoria e eu tinha em mim, que não lutava, eu tinha nos meus alunos que não iam entrar no ringue. Depois eu tive que pegar esses conteúdos e transformar eles para o atleta de alto rendimento e ver como que isso ia funcionar na prática. Então, para mim está sendo uma experiência incrível também ensinar e aprender com eles lá. O que você acha que você pode deixar de legado para a arte marcial com o movimento? Como você vê daqui a 5 anos o movimento dentro da arte marcial ou da alta performance, com o caminho que você está junto com a Cerrado MMA? Como que você vê o seu trabalho ali sendo, que já está acontecendo, é uma coisa que já está acontecendo, mas numa escala maior, com outros atletas, enfim? Eu vejo meu impacto lá e em outras escolas, e na arte marcial, na cultura da arte marcial em geral, na cultura física, como uma plantação. Eu vejo como sementinhas que eu estou plantando ali. A arte marcial, como a gente já conversou aqui, ela tem um respeito muito grande pela tradição, e isso é ótimo. E isso falta em outras atividades, em outras modalidades, em outras disciplinas. Mas eu acho que, às vezes, um foco extremo nessa tradição impede essa área de evoluir. Por exemplo, por estar sempre tendo que ter um respeito a essa tradição, você está passando o mesmo aquecimento que você aprendeu com o seu professor, que aprendeu com o professor dele, que aprendeu com o professor do professor, do professor, do professor, e que está vindo lá atrás, e hoje em dia a gente está repetindo coisas que às vezes não tem mais sentido. E todas as áreas evoluem. A educação física como um todo, a luta é uma ciência, e toda ciência evolui. Tem gente estudando, tem muita gente boa falando sobre isso. Tem um cara do chão, por exemplo, o John Danaher, que é o treinador do Gordon Ryan, do Nick Diaz, do Craig Mallet. Ele é um PhD, ele dá aula na universidade de filosofia, e ele está falando sobre a luta, mas assim, de um modo tão profundo, falando coisas, e você fala assim, caramba, olha só, esse cara está levando a luta para um outro patamar. E vai ter gente que vai falar, isso não adianta de nada, tem que lutar, tem que treinar. Tem que lutar, sim, tem que treinar, sim, mas tem que pensar, né? Eu costumo dizer para meus alunos aqui, a gente trabalha duro, mas a gente pensa duro também, né? We work hard, we think hard. Então eu acho que isso aí tem muito a ver. E eu acho que o meu legado ali vai ser muito mais aprender, ensinar as pessoas a ensinar. Não só os professores, mas como os atletas também, porque muitos atletas ali vão ser corners, vão ser técnicos, vão ser pais, vão ser mães, vão ser profissionais. E eu tenho uma paixão muito grande pela didática, pela educação. Qual é a melhor maneira de você passar um conhecimento, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, você é o dono da Pratique Movimento, você é um empresário, né? Às vezes vai preencher um questionário assim, profissão. Eu nunca botei empresário nem nada, eu boto lá professor, porque eu tenho a maior honra e o maior orgulho de dizer que eu sou um professor. E eu sou um professor que quero inspirar outros professores. Todos somos professores, na verdade, a gente não tem escolha. Você está passeando com seus filhos, seus cachorros ali no parque, tem alguém te olhando. Tem alguém olhando o modo como você se relaciona com seus filhos, com o cachorro, se você cata o cocô ou não, se você trata bem a caixa do supermercado. Então, as pessoas estão sempre observando a gente. Então, eu acho que essas sementes que eu estou plantando, ela tem a ver com a parte técnica, sim. Espera aí, como que a gente vai potencializar esse aquecimento? Se é um dia mais de striking, de luta em pé, quais são as valências físicas necessárias? Quais são as prováveis lesões nesse tipo de treino? Essa. Então vamos fechar um aquecimento assim, vamos treinar desse jeito, vamos quebrar em pedacinhos menores, vamos apresentar conceitos. O Eric, nosso professor de grappling lá, ele usa muito um conceito que eu não gosto nem de falar que eu ensinei para ele, que eu apresentei para ele, porque esse conceito não é meu, de restrições que trazem liberdade. E ele falou, cara, isso é incrível. Então ele cria essas restrições para desenvolver os atletas. Então plantar essas sementinhas de conceitos, de ideias, plantar as sementes também da parte fisiológica, saber mostrar para os atletas e para os professores, para os técnicos, o que é bom fazer antes, o que é bom fazer depois. Treino de wrestling, por exemplo. Estava conversando com o professor Luiz essa semana. Falei, Luiz, o que você acha que são as valências físicas mais importantes no wrestling? Aí ele aqui, esse movimento de virar, eu falei, então inversão, contorção. Qual é o maior número de lesão que você vê? Pescoço, então legal, vamos fortalecer o pescoço.
procurar maneiras mais inteligentes. E eu acredito, e é um sonho grande, mas ainda bem que eu tenho alguns loucos igual você para sonhar junto comigo aí, que daqui a 10, 15, 20 anos, na educação física do colégio, até a luta da academia, até os centros de alto rendimento vão estar fazendo aquecimentos diferentes, soltura diferente, as pessoas vão estar na rua trabalhando o seu corpo, enxergando o seu corpo de maneira diferente e não fazendo só aquelas coisas fechadas que às vezes a gente repete, uma abordagem tecnicista, mecanicista, que surgiu depois da Revolução Industrial, do militarismo e que a gente vem trazendo até hoje, sendo que o corpo é algo muito mais aberto, mais complexo, é um grande mecanismo de resolução de problemas. O que eu vejo na Cerrado e vejo no movimento, no Pratique, e eu acho que devia servir para o mundo de hoje. Eu tenho um casal de gêmeos, eu tenho filhos, e hoje eu fico pensando, como é que eu vou criar meus filhos? Eu vou colocá-los numa bolha, eu realmente vou tê-los protegidos, ou com esse mundo maluco eu vou deixá-los na rua correndo risco de tomar um tiro na cabeça? Para mim, nenhum nem outro. Eu acho que existem ferramentas como a Pratique Movimento, a luta, que educam as crianças só por existirem, porque o que a gente entrega para essas crianças é literalmente ultrapassar a frustração. Então, quando você está fazendo um movimento, erra, corrige. Quando você está fazendo, erra, corrige. Se não faz hoje, repete amanhã. É uma constância de autodesenvolvimento a respeito da frustração. Coisa que, quando a gente cria uma bolha nas crianças em casa, elas não sabem conviver com medo, com a insegurança, enfim, com tudo isso. E eu acho que essas ferramentas que a gente entrega, a gente pode deixar isso fortalecer. Não é que a gente não vai criar ninguém, mas vai fortalecer essas valências que esse mundo maluco hoje a gente não consegue. Você estava falando aqui, eu estava pensando, cara, eu deixaria meu filho com o Rodrigo, porque o que ele faz aqui vai criar tanto desafio que ele vai ter que matar a charada, ele vai ter que passar por aquela charada. Não tem voltinha, não tem pedir para alguém fazer para ele, não tem fuga. Ele precisa fazer aquilo. Isso é muito potente. Na arte marcial é a mesma coisa. A diferença do movimento um pouco com a arte marcial é que eu ainda tenho um fator a mais, que é a outra pessoa que vai me entregar outras charadas. Então, assim, não é só sobre mim, é sobre eu e a outra pessoa. Então, assim, nesse mundo maluco hoje, cara, eu estava olhando aqui, desculpa, foi o que veio na minha cabeça mesmo, que veio muito forte, tipo, cara, eu deixo meus filhos, eles precisam disso, dessa frustração, dessa quebra de paradigmas, de charadas, porque senão, deixar na rua, a gente fica com medo, né? Infelizmente hoje. E fazer uma bolha em casa, a gente vai criar o quê? Filhos que não sabem, não consegui pular aqui, parei, desisto. Não, se eu pular aqui eu vou bater a canela, não vai. É o que a gente, enfim, desculpa, foi só o que veio na cabeça. Não, que desculpa, porque é sempre boas contribuições. Inclusive, só uma curiosidade aqui, você falou sobre filhos. Tem uma curiosidade muito interessante, que a maioria das pessoas que procuram a gente aqui, não a maioria, mas uma grande parcela, são pessoas que tiveram filhos recentemente e começam a ver o filho se desenvolver, enfrentar desafios, se mover, fazer movimentos que às vezes esses próprios pais já perderam e falam, cara, eu preciso resgatar isso no meu corpo também, quero brincar com meu filho por mais tempo. Além disso, eu queria fazer uma contribuição a isso que você falou, talvez botar em outras palavras, mas falar exatamente a mesma coisa. Eu acho que ferramentas físicas, né, como a nossa aqui, elas são oportunidades para a gente treinar um laboratório, para a gente treinar situações da vida lá fora. E de novo, eu gosto de dizer que não existe separação entre fora e dentro. O que a gente vive aqui no nosso corpo é o que a gente vive em qualquer lugar. Então não tem fora e dentro. Mas, por exemplo, imagina o quanto que uma pessoa cresce depois de voltar de uma entrevista de emprego, onde ela vai sentir medo, o coração vai disparar, vai se sentir seguro, vai ter que falar de si. Só que a gente não faz entrevista de emprego toda semana. A gente faz uma, talvez faz só uma na vida, talvez nunca fez, talvez faz 10 ao longo da vida. Vamos dizer, não sei. Já aqui na Pratique Movimento, a gente tenta mimicar situações que você vai enfrentar
desafios, que você vai enfrentar frustrações, que você vai ter que resolver o problema de uma outra forma, que você vai ter que adaptar, que às vezes você vai ter que engolir o ego e falar, não, esse não é para mim, esse aqui não dá para eu fazer hoje, nesse meu corpo, nesse meu momento de vida. Então é uma oportunidade muito boa, é um microcosmos, né? É um ambiente que você pode treinar para quando você enfrentar em outras situações estar um pouquinho mais preparado. Eu vou fechar com uma pergunta, Daniel, que fizeram para mim, a pergunta cabeluda, aquela que é difícil de responder, mas eu vou fazer porque é bom a gente pensar, refletir, mastigar essas ideias aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como e onde você vê a Cerrado MMA daqui a 10, 15 anos. Na verdade, eu tenho até uma foto assim, né? Porque a gente primeiro cria a foto para depois ir buscar aquilo, né? Daqui a 10 anos, eu vejo um sistema bem organizado em que esses atletas hoje, que amanhã vão ser técnicos, que depois de amanhã vão ser pais, enfim, um sistema em que tenham várias filiais, em que essas pessoas estejam bem encaminhadas, utilizando isso tudo que a gente vem criando nesses anos para viver a vida delas. Então, por esse lado, eu vejo dessa forma, a Cerrado, o lado da Cerrado em que dos professores e dos atletas, enfim. E em relação a Cerrado Alta Performance, vou colocar assim, que são os atletas profissionais do dia a dia, eu vejo a gente com vários atletas lutando grandes eventos, não sei se vai ser o UFC, não sei como é que vai ser o futuro disso, mas pelo menos aí, sei lá, uns 10 atletas a 15 atletas, porque é aquela história que não quero muita quantidade, lutando em altíssima performance, no topo das categorias, e a gente transmitindo esse propósito de as melhores, na verdade o que a gente quer são as melhores pessoas, não os campeões. Pra gente não importa o cinturão, então não vai importar daqui a 10, 15 anos, não é sobre o cinturão que a gente está falando, é sobre as pessoas e o processo que a gente está vivendo. Isso é o que importa, é saber viver esse processo. Então daqui a 10, 15 anos eu vejo algumas filiais e ao mesmo tempo vejo alguns campeões na vida, principalmente. É isso. Muito bom conversar com sonhadores e loucos como eu. Isso me dá um combustível para continuar a jornada. A gente vai deixar na descrição aí os canais de comunicação da Cerrado MMA, Instagram, site e todas as outras referências que a gente falou. Daniel, valeu demais, vamos Obrigado, nessa, vamos continuar essa jornada louca aí que a gente se meteu. Só tá começando, mensagem 5 horas da manhã, e aí, pensei num negócio muito doido aqui agora, o outro, correndo, opa, eu 10 também. quilômetros Aí 2 dias no depois o domingo. outro responde, então, aí depois 2 dias depois, então, também pensei aqui, os Como dois. diz o general, essa é a nossa vida, a gente não para, Não atividade para. o tempo todo. Valeu. Valeu, Russo.